Olá, amigos. Estamos aqui um dia depois do último vídeo sobre a revitalização do Arsenal. Um vídeo que, aliás, está indo muito bem. Aqueles que ainda não assistiram, eu convido a assistir. Mas hoje eu vou privilegiar um outro tipo de personagens na minha assistência entre os meus assinantes. Há 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos, quando eu estabeleci que o canal seria prioritariamente de vídeos de defesa, eu deixei claro, esse vídeo que está passando aí, eu deixei claro que eu não deixaria órfãos aqueles meus seguidores que me acompanhavam até eu transferir o canal para exclusivamente defesa, me acompanhavam nos vídeos de história e nos vídeos de literatura. Não os deixaria órfãos, de vez em quando eu iria colocar algum desses vídeos, né? Se bem que desde que eu transferi o meu gato está aqui me perturbando, desde que eu transferi o meu canal para exclusivo de defesa, esses outros vídeos de literatura, de história, têm tido menos visualização, não tem a mesma visualização que tinham quando eu comecei. Então eu peço àqueles que estão aí escondidos entre os assinantes que saiam, né, da toca e ajudem a levar esse vídeo também a um nível de visualização bom. Eu hoje vou conversar com vocês sobre uma série, né, que eu recentemente assisti sobre Freud e que, como vocês sabem, é o pai da psicanálise. Esta série, né, ela tem de tudo que os roteiristas abusam em relação aos fatos, em relação à liberdade poética que eles julgam ter, mas que, na minha opinião, tem alguns limites. Eu já expressei isso, inclusive em vídeos aqui no canal. Esse vídeo que está passando aí, ele mostra exatamente isso. Já escrevi, inclusive, contos sobre essa temática, sobre a liberdade, até que ponto existe liberdade nos roteiristas para deturpar a história, né? Então, no caso específico de Freud, né, ele é pintado de uma maneira distorcida em relação à sua biografia, né? Eu, se fosse parente de Freud, estaria também indignado e provavelmente estaria inquirindo e processando o Netflix para dar explicações sobre a visão que eles colocaram da biografia do Freud, uma visão distorcida. Ele é colocado como um caçador de serial killers, o que ele nunca foi. Ele colocam toda a terapia dele baseada num relacionamento que ele teve com uma mulher que era uma médium, no caso Fleur Salomé, a personagem, que é interpretada pela atriz suíça Ella Humpert. E essa mulher, essa personagem, ela nunca existiu na vida real. Pode ter sido uma adaptação de alguém que Freud conheceu 20 anos mais tarde, além desses acontecimentos que são narrados na série. 20 anos, no ano de 1916, Freud conheceu alguém de nome Lou Andreas Salomé, que era uma poeta, uma artista, uma poeta, uma escritora e também colega psicanalista. Pode ter sido baseado nela, essa personagem, Fleur Salomé, né? Então, toda a temática que é apresentada com o Freud se sucumbindo aos encantos e ao ocultismo desta mulher parecem totalmente fictícios, e também um ambiente histórico que é mostrado na série. Um ambiente histórico do Império Austro-Húngaro, né, na qual aparece, por exemplo, como um personagem o príncipe herdeiro, o Rodolfo. Ele realmente, esse príncipe herdeiro, conheceu Freud e era até um entusiasta das suas teorias, né? Esse príncipe herdeiro, ele realmente, quando ele era criança, ele sofreu um treinamento para se tornar, né, o novo imperador. Ele tinha ainda menos de 10 anos e foi submetido a um treinamento militar extremamente abusivo, né,
que o deixava mortificado, completamente apavorado, e causou pesadelos ao longo da vida dele. Tanto que, naquela ocasião, a sua mãe, a Elizabeth, a Sissi, ela não estava na corte porque a avó paterna tinha praticamente sequestrado esse neto e se arvorou como mentora dele, e a mãe acabou cedendo, e nesse momento ela estava, até por causa disso, afastada da corte, porque os dois primeiros filhos dela, a Gisela, a menina, e esse Rodrigo, esse Rodolfo, tinham sido praticamente sequestrados pela avó. Então ela afastou-se um pouco da corte, estava na Hungria, no castelo de Godolo, e ela veio a Viena, veio ao castelo de Hofburg para interferir nessa situação, inclusive demitiu, era o mentor, o militar que estava promovendo esse treinamento, era o conde Leopold Gondecourt, né, um personagem histórico das guerras, né, austro-húngaras, e ele foi demitido e ela assumiu o cuidado do filho que estava mortificado. Ele era considerado pelo pai um fracote, né? Era franzino, era considerado muito fraco e tinha estabelecido esse treinamento para ver se ele se tornava mais forte, né? Mas aquilo tinha tido um efeito contrário, né? Então, nessa série ele é mostrado como um translocado que é influenciado pelo ocultismo desse personagem da Ella Humph, que é esse personagem Fleur Salomé, e que o leva a conspirar contra o pai, né? Na verdade, ele nunca conspirou contra o pai, apesar de ter algumas ideias muito liberais. O pai o criticava por isso, ele tinha umas ideias liberais, e até se suspeita que ele está por trás de alguns artigos contra o imperador que eram publicados na Gazeta da época, a Neue Wiener Tageblatt, era uma gazeta famosa em Viena, era um jornal famoso em Viena, que publicava esses artigos liberais e que se supõe que era orientação do Rudolf, que era amigo do editor, né? Além disso, num dos últimos episódios da série é mostrado um atentado no Palácio de Schönbrunn, né, contra a monarquia, tendo como mote principal, como ator principal, o próprio Rudolf. Esse atentado nunca aconteceu, ele teria sido instigado por um conde e uma condessa Magiares, ela a condessa aqui da família Spassky, né? A família Spassky. Eu depois coloco o nome aí dessa família aí na edição. Essa família realmente existiu, era uma família magiar. O Império Dual Austro-Húngaro foi fomentado, inclusive, pela Elizabeth, pela Sissi. Foi ela que fomentou a união e a dualidade desse Império Austro-Húngaro. Inclusive, ela passava uma boa parte da sua vida na Hungria, ela falava húngaro e ela era adorada pelos húngaros por isso, né? Então, não há relato histórico que essa família húngara tenha fomentado essa rebelião que é mostrada no Palácio de Schönbrunn, com quase atingindo o objetivo de tirar a vida do imperador, o Francisco José, né? Então, uma liberdade, porque a imagem tem uma força muito grande no espectador. Então, quem assiste essa série, ela imagina que aquilo era a biografia de Freud e imagina que os fatos históricos narrados possam ser verídicos, porque as séries, né, hoje são muito assistidas, eu mesmo sou um voraz assistente de séries, e as pessoas às vezes acreditam, né, naquilo que assistem e não vão pesquisar e verificar as impropriedades históricas. E aí ficam com ideias completamente erradas da historicidade, né? Então, eu queria trazer para vocês
essa ideia que esses roteiristas deram, que colocaram nessa série como falsa, né? A série não é histórica, ela é pura imaginação dos roteiristas, inclusive apresentam um ocultismo em cima dessa personagem Fleur Salomé, na qual existe uma entidade Tautos que dominaria as pessoas, extrairia delas o pior de que elas tinham, e com isso elas seriam instigadas a fazer atos como, por exemplo, a rebelião que atingiu o palácio e que é totalmente fictício. Então é isso, nesse interregno entre um vídeo que eu estou fazendo do submarino Columbia, que eu pretendo trazer as informações desse novo submarino. Já falei um pouco num vídeo quando eu comparei o cronograma, fiz uma comparação do cronograma com o SN10, o nosso, nesse vídeo que está passando aí, mas nesse novo vídeo sobre o Columbia, nós vamos entrar em detalhes na construção, no tipo de equipamentos que guarnecem esse submarino. E peço a esses nossos assinantes que ficam aí escondidos e que ficaram, eu disse que não os deixaria órfãos, que se apresentem agora e compartilhem comigo dessa indignação em relação a essa série da Netflix. Tá? Então é isso, muito obrigado e até o próximo. Nos vemos no vídeo sobre o Columbia. Muito obrigado.